Então vamos fazer o nosso aqui pré-market agora para a Nasdaq. Vamos lá. O mercado tá parado, né? A gente consegue ver aqui ele que não tem muito o que a gente olhar aqui em Nasdaq, a menos que ele vá em pontos estratégicos aqui para nós. Quais seriam esses pontos estratégicos aqui para nós? Automaticamente essa região aqui de caos, com gama positivo aqui, certo? É uma região onde o market maker pode inverter o fluxo, tá? Se ele ficar com o gama positivo aqui, acima desse call por interesse, o mercado tende a ser mais comprador, tá? Então ele tende a criar volatilidade para continuar subindo e pontos de venda de ações somente nessa região de deslocamento aqui, tá? Eu não vejo continuidade de tendência até o momento. O mercado tende a fazer um pullback, tá? Então eu acredito que esse aqui vai ser o melhor ponto de venda hoje. Essa região do 23.700, 23.730, tá? Para continuidade do que? Do movimento da estrutura maior. Por quê? Nós estamos aqui, certo? O que eu tenho do meu lado esquerdo que eu tenho que dar atenção? Do meu lado esquerdo, eu tenho esta região aqui, ó. Break, certo? Foi o boss de ontem. Beleza? Vamos refinar ainda mais então esse movimento. Entre ele, o que teve também no dia aqui? Eu não tenho aqui um Fairley Gap não mitigado? Tá aqui, ó, o Fairley Gap não mitigado, certo? Então, esta região aqui, aonde a gente tem essa HVL de causa aqui, ela me torna um ponto bem interessante para o quê? Para eu ficar observando, tá? Então, o mercado, se ele repicar aqui para cima, este ponto, ele é um ponto de atenção. Por quê? Ele pode ser usado, tá? Para testar oferta, gerar demanda compradora na Open Dayline e tentar reverter o fluxo para vir buscar esta região. Este é o primeiro cenário que nós vamos observar hoje, tá? Esse é o primeiro cenário que nós vamos observar hoje aqui na Nasdaq. Justamente isso. Segundo cenário, é o mercado dar uma falsa continuidade de baixa, tá? Abre vendendo, porque ele está em gama, né? Região aqui de gama negativo no macro, e por interesse também está abaixo. Então o market maker está vendendo, tá? Tá vendendo. Perdeu o Max Pain, ele tende a acelerar o movimento aqui no primeiro momento. Aí qual que é o ponto que eu tenho aqui para eu ficar atento? Antes de entrar também os dados de opções de Nova York no Ninja. Eu tenho que ficar atento nessa região de gama negativo por upper interest e essa região de delta aqui, tá? Essa região, ela pode servir como um interesse para o market maker tentar travar o preço e tentar jogar o preço para cima, ou, né, institucional tentar levar o preço lá para cima para desovar ainda mais. Ele compra para ele poder vender melhor ainda o movimento, tá? Então ele pode fazer esse movimento aí. Segunda opção. Terceira opção que nós podemos ter ainda para hoje. O mercado faz o mesmo movimento. Abre, bate na região, testa a região do Max GXP, falha no gama negativo, e daí ele flipa aqui o delta. Se isso acontecer, aí o mercado vem direto aqui para o put wall, tá? ADR do dia, todos esses movimentos aqui. E daí aqui talvez você ainda tenha um movimento mais comprador, tá? De pullback. Então a gente tem que esperar a abertura das ações para a gente atualizar aqui as ações, para a gente poder ver mais ou menos o que está precificado para hoje. Então eu tenho três alternativas, né, para Nasdaq. Elas, movimento comprado, da compra, certo? Ficar de olho no Fairley Gap aqui, dar uma venda de risco para teste de demanda,
ok? E daí a gente observa se o mercado ele fica acima dessa região de causa, acima dessa região de gama positivo por open interest, acima da open day line e acima do gamma flip. Se isso acontecer, se o mercado ficar acima dessas regiões, ele ganha força para continuar subindo. E daí essa região a gente entende que é um quê? Um topo fraco, porque é um topo que só fez testar demanda. Beleza? Beleza. E daí a gente segue o fluxo comprado até lá em cima, tá? Segundo cenário, o mercado abre, a gente vê o comportamento dele aqui no fundo, tá? Vê o comportamento das ações para a gente ver se ele vem direto aqui para baixo ou se ele vai fazer travar aqui na região do gama negativo por oi e recomprar o ativo, pegando todo mundo que desceu vendido na abertura. Essa é uma segunda, talvez até mais provável que o mercado faça, tá? Captura de liquidez primeiro, para depois ele sair. Lembre-se que hoje é quarta-feira, tá? Quarta-feira e quinta-feira nós já sabemos que acontece o quê? Nova York desfaz o que Londres fez, tá? Então é um padrão que tem muita força quartas e quintas-feiras. Então, nós temos que agora descobrir o quê? Bem, o fundo do dia, juntamente com o fundo da Ásia, está aqui. Minha low Ásia, tá? E o low do dia é essa região. Depois, eu tenho descobrindo que está o fundo de Londres. Bem, o fundo de Londres, vamos pegar ele aqui também. O fundo de Londres está... Cadê minha linha aqui? Aqui. 5, 4, 3 e meia, 4 e 15, 5 horas. Fundo de Londres tá aqui, beleza? Então, eu tenho aqui uma varredura de liquidez para acontecer. 8 e 15, 8 e 15 aqui para mim é a máxima de Londres. Então, aqui já é outro ponto para eu ficar de olho. Veja que eu tenho aqui mapeando as liquidez que o mercado vai deixando, beleza? Vamos continuar aqui fazendo o mapeamento. A gente vai fazer isso tudo de volta lá no Ninja, tá? Aí eu tenho aqui a abertura do dia. 19h15 eu tenho a máxima do dia aqui. Então aqui é o meu outro ponto de liquidez. Exatamente aqui. Beleza? Então, para o padrão de Nova York desfaz o que Londres fez, Londres está o quê? Acumulou, não acumulou? Acumulou, Francis. Ela não teve deslocamento de preço, não teve nada, ela simplesmente acumulou. Quem que fez o movimento de deslocamento de preço nessa madrugada? Ásia. Certo? Bem, muito bem. Então, se Ásia reverter, se Nova York usar o fundo ou o topo de Londres para subir, eu posso espelhar todo esse movimento da Ásia para cima, que vai me dar pontos matematicamente claros de FIBO. Espelho todo esse cara para cima. E daí o primeiro alvo tá aqui e eu tenho um bloco de ordens aqui, ó. Um pivô de deslocamento de preço. E o segundo alvo está exatamente dentro do Fair Value Gap não mitigado. Matematicamente, talvez seja preciso esse movimento aí, a gente vai observar. Varreduras que o mercado pode fazer. Vem aqui, rompe o fundo da Ásia, o fundo de Londres e me testa com maestria esse bloquinho de ordem de deslocamento de preço. Veja o deslocamento de preço que eu tenho aqui, revertendo o fluxo de vendedor para comprador. Então aqui é um ponto de risco, tá? Mas é um ponto de compra para você ficar atento, tá? 23.360 é um ponto de compra para você ficar atento. Captura de liquidez, você sabe que é só você esperar um micro pivô de alta e o mercado vem varrer o quê? Topo de Londres, tá? Caso ele faça ao contrário, ele pode fazer a mesma situação. Vamos supor que aqui ele já saia rompendo topo. Então vai varrer máxima de Londres, máxima do dia e esbarra aqui,
Tá? A hora que eles barrar aqui ou tiver força suficiente para vir direto para cá, a gente espera e tenta vender. Ou espera para tentar comprar. Tá? São essas as opções de liquidez que eu estou vendo até o momento. Vamos desenhar tudo isso agora aqui no Ninja. Então, no Ninja, agora a gente só precisa achar os pontos aqui. Eu tenho, então, 5 aqui. E a mínima do dia aqui. Para eu ficar de olho. Eu sei que a Open Dayline é praticamente a máxima do dia, tá? E eu sei que agora, aqui no Ninja, esse ponto aqui, ó, nos 5 minutos, é um belo ponto de compra, que é o mesmo do 15 lá do Ninja Trade, tá? Venho para essa região aqui, você tem uma chance de entrar aí por risco, tá? Beleza? E daí a gente começa a trabalhar aí, ó, os pontinhos conforme a gente conversou ali no Trading View, tá? Aí a gente já pode aumentar o tempo gráfico aqui, ó, no 30 minutos. E daí a gente tem as mesmas situações. Nem apaguei os rabiscos de ontem. Trazer para cá esse cara, ó, para eu ficar de olho, tá? Se essa região aqui de puts começar a valorizar, tá? Com esse gama positivo aqui, o mercado tende a comprar mais, tá? Então, a gente sabe que acima desse ponto o market maker é comprador, beleza? Então, vamos ficar de olho aí. Falta um minutinho para a abertura das ações. Deixa eu jogar para o tempo gráfico menor aqui. E 10h30 tá aberto o mercado. Nvidia abriu com gap de baixa, tá? Então a gente tem um pré-retorno aí para média. Apple abriu 0 a 0, mas abriu vendendo. Microsoft também abriu no 0 a 0, mas tá travadinha. Meta abriu aqui com gapzinho de baixa, praticamente nos mesmos pontos que elas fecharam, tá? Nova York está entrando o fluxo aqui, olha que lindo, hein? Bateu no 0 gama por oi aqui e tá devolvendo. Vamos ver como que vai ser o comportamento, ó. Fica de olho nessa região aqui após o consumo do fluxo de Londres, tá? Por enquanto, o mercado defendendo aqui a região da mínima de Londres. Tesla agora está comprada no movimento. Google ainda está paradinho. Amazon abriu aqui com um gapzinho de baixa, mas está fazendo pullback. Microsoft aqui entrou num pontinho de compra. Vamos acompanhar. Enquanto isso, eu vou atualizando as ações.
O mercado agora acabou de capturar a liquidez aqui de Londres, tá? Vamos ver o que ele vai fazer com essa liquidez. O Gex está mostrando para nós? Então, o Gex está mostrando para nós aqui. Olha que linda, gente. Que a gente está em gama flip ainda negativo. Então, o market maker amplifica movimentos de venda, ok? E a máxima que ele está projetando aqui de gama positivo por volume está aqui em toda essa região aqui de gama positivo por open interest, o gama flip do macro, tá? O que isso nos mostra? Olha só o range curto que nós estamos tendo para trabalhar. A gente tem market maker comprando gama negativo aqui nessa região, mas ele também tem gama positiva aqui, ó. Então, para compra, gente, para favorecer o movimento de compra aqui, dentro do que a gente conversou no pré-market, o zero gama tem que sair daqui e vir para baixo, tá? Do contrário, o mercado vai ficar travadão aí nos primeiros momentos. Vamos colocar aqui também já uma linha aqui, ó, que eu sei que aqui é a máxima das ações, tá? Vou colocar ela em vermelho. Ó, agora Nova York está em regime aqui, ó, de gama positivo lá no 23.206, tá? O que vai acontecer? O mercado perdendo essa região com volatilidade, ele tende a vir buscar esses pontos de baixa. O mercado se mantendo acima do gama negativo por Oi e revertendo esse fluxo de venda, ele nos dá um motivo para comprar até a região aqui, ó, perto da Open Day Line, do gama positivo por volume e do gama flip. É um trade curto e rápido, tá? Se você quiser seguir o fluxo da tendência, o ideal é você esperar ele testar esse retângulo aqui, que é o nosso Fair Value Gap da abertura, para ver o comportamento que ele vai ter aqui. Aí ele pode ter dois comportamentos aqui e eu vou prestar bastante atenção nisso. Pode testar demanda e armar um micro pivô de alta, que nos daria a chance de entrar comprado para ir testar lá o Gamma Flip, certo? Ou o mesmo movimento, só que daí, em vez de baixa, ele vem para cá. E daí nós observamos novamente o mercado aqui, só que aí este ponto aqui, ele fica um pouco mais complexo de você comprar essa região, porque ele vai estar abaixo do gama negativo por open interest. E isso aí, para o market maker, é questão que ele vai continuar vendendo, amplificando o movimento de baixa. Então essa região aqui, se continuar do jeito que está, a gente já descarta ela como um bom ponto de compra, tá? Mínima de Londres já foi para fita. Agora vamos ver se ele vem buscar a mínima da Ásia aqui, né? E a mínima do dia. 2 horas aqui, ó. A mínima do dia tá aqui junto com a mínima da Ásia. Quando o mercado ele expande muito, né? Como foi ontem, né? 1,47 de baixa. Normalmente ele tende a fazer pullback, tá? E os movimentos são mais quebrados durante a sessão aqui para continuidade da tendência. Veja que a gente está num range bem curto para trabalhar. E o gama negativo por volume está precificando a mínima do dia lá no put wall mesmo, tá? Na regiãozinha de put wall ali, com também uma compra, né, de ações por volatilidade. Só que veja que aqui do seu lado direito, ó, eu tenho pontos também de repouso do mercado. Olha o volume crescendo aqui de gama negativo.
nessa região. Ele está muito parecido com essa região aqui do 380 do Max GXP, tá? Então a gente está trabalhando aqui um range bem delicado, né? Tem que esperar aí o mercado nos dar um norte, porque até o momento não deu nada. Ele chegou a entrar aqui no bloco de ordens, né? Da Ásia aqui para recompra, né? Um, dois, três candles aqui. Mas tá difícil ele ter forças para subir, até porque a Apple aqui tá caindo, né? A Apple tá caindo, Meta tá caindo também, Google tá caindo. Nossa, Google tá caindo forte aqui. Ó, se você for vender esse movimento aqui agora, teu stopzinho tem que ficar aqui em cima, tá? Da região do Max GX aqui. Porque você ainda pode ser estopado se ele tentar reverter o preço. Porque ele não voltou a testar esse Fairvalley Gap aqui ainda. Ele não precisa voltar, tá, gente? Só que é uma região de defesa muito forte ali, né? Agora ele faz o reteste, tá? Ele faz o reteste aqui, ó. Agora, se no próximo candle falhar esse reteste, aí eu vendo esse cara aqui, tá? Porque eu vou ficar com um stop bem curtinho aqui, tá? Mesmo que ele não volte a testar lá a região, beleza? Então eu tô vendido, meu stop é curto, abaixo desse candle, tá? Aonde vai ser meus alvos? Vou deixar uma parcial já aqui no 300, tá? E vou acompanhar para ver se ele vem buscar aqui essa região. Por que eu vou deixar uma parcial aqui? Porque ele, capturando a mínima do dia, ele pode tentar voltar a testar aqui, né? Então eu já faço uma parcial e já fico tranquilo. Vai dar uma briga porque a Microsoft e Nvidia ainda estão flat no movimento. Quem está vendendo forte aqui é Meta, Amazon, Google e Tesla. E Apple, né? Então esse movimento está sendo feito por elas e na contraparte está aqui Microsoft e Nvidia segurando o preço. O mercado continuou defendendo essa região aqui, perdeu. Eu vou vender mais dois contratos aqui. E daí eu deixo três de parcial aqui.
Ó, veja que esse trade aqui já tá virando um trade de risco, porque o gama negativo por volume aqui, ó, já tá precificando esse fundo aqui, tá? Então, se você tá vendido igual eu, toma bastante cuidado, porque ele pode virar a todo momento aqui para compra. Eu vou até tirar a acrescentação de contrato aqui, ó, e vou deixar minha saída já curtinha nesse range aqui específico. Se ele bater aqui e travar, toma bastante cuidado se você tá vendido, tá? O 300 aqui é um ponto bem delicado. Ó, deslocou lá para baixo, então vai deixar caminho livre para cair. O que, que vai acontecer? Se o mercado não respeitar essa região de gama negativo por open interest e esse ponto de delta junto desse volume de puts aqui, tá? Ele vai amplificar o movimento para o próximo strike. Tá? Então ele tende a acrescentar as vendas, porque o market maker vai continuar vendendo, tá? Regiões de alto volume de puts aqui, então ele vai continuar amplificando o movimento de venda. Só um contratinho agora, parcial feita. Já trago meu stop aqui, ó, para próximo dessa região, tá? Por quê? Porque ele pode voltar a testar os 50% ainda desse candle sem problema nenhum, que a estrutura ainda está válida. Veja que o gama negativo por open interest da região de Nova York estava acima do preço, simplificando o movimento. Ele já vem como teste para essa região de volta. O que, que você tem aqui? Ó, gama negativa aqui, entendeu? Tem interesse em tentar travar o preço nessa região que está muito próximo do 300. Olha como o market maker amplifica o movimento quando ele passa pelo strike. Já vou ir fazendo o trailing stop, porque provavelmente ele vai recuar. Zero gama já venho para essa região aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Se o próximo candle abrir com volatilidade, continuação de tendência, ele vai vir direto para essa próxima região aqui do Delta Flip. Bateu no Delta Flip que não respeitou de novo, o mercado vai continuar caindo, amplificando esse movimento de baixa. O ouro bateu o nosso alvo lá, consumiu a liquidez e agora está fazendo pullback. O mercado pode fazer teste de oferta nessa região do 300 e cair de novo, tá? Ele pode fazer esse movimento aqui, ó.
Se ele perder essa região, eu vou vender aqui mais 2 contratos. Próximo ponto a ser testado é a região do delta flip, tá? Então, automaticamente, ó, eu já deixo aqui, ó, 2 contratos de parcial aqui na região do delta flip. Market Maker só amplificando o movimento. Fiz parcial, continuo carregando o preço agora. Próximo ponto a ser testado, se não entrar volatilidade aqui por volatilidade implícita, ele vai amplificar o contrário, tá? O zero gama está aqui, ele perde o movimento aqui, veja que ele perdeu na estrutura do macro também esse ponto de interesse. Próximo, a última defesa que ele tem aqui é essa região aqui de delta, tá? Se não, ele vai continuar amplificando esse movimento porque ele está exposto em puts. E daí ele continua vendendo ações para fazer a contraparte disso e só depois, no final, ele recompra. Parabéns, Matheus. Coloca lá o resultado. Coloca lá o resultado para nós. Galera que for bater no take aí, já vai postando lá, beleza? Por favor, eu agradeço. Tá quase chegando na DR do dia aí. Vamos ver se ele vai parar na DR, né? Trazer meu trailing já para cá. Agora a região de delta aqui, ó, serve como resistência para o preço. Se não, se não, se não for usada para isso, né, como um testezinho de oferta para continuar, ele tende a continuar caindo. Já vamos dar uma olhada lá no VIX, Regina. Dentro da estrutura macro, pessoal, fica bem de olho que a gente já está numa região aí bem complexa, tá? A gente já está abaixo de 50% da última perna. Já trago meu trailing stop para cá. Veja que quando o market maker
amplifica o movimento de venda, não segura, não tem o que segure. Porque é ele fazendo o movimento e provavelmente institucional atolando também, desovando todas as ações compradas. Então, uma coisa que você tem que prestar bastante atenção não muitas vezes, né, o pessoal às vezes questiona, né, Francis, mas o mercado não respeitou a região. Então, por isso que existe toda uma leitura que você faz por trás dos pontos para você entender o comportamento que está acontecendo, tá? Da região. Não é porque tem o ponto ali que ele vai respeitar. Mas, por exemplo, veja como ele pegou a região aqui do delta, do gama, retestou aqui e continuou desovando o movimento. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Ele pegou, testou e continuou o movimento amplificando, tá? Então, esses pontos, ó, veja que o mercado bate no ponto e começa a tentar trabalhar nele. Tá? Se ele não sente que tem demanda aqui para de realização de preço, de qualquer coisa, ele vai deixar continuar caindo o mercado. Bateu no 0 DTE aqui, não respeitou, então, as puts que tem aqui com o vencimento do dia vai continuar caindo, porque vai continuar amplificando o movimento. Ó, comprou ação por volatilidade agora. Pronto, me tirou no trailing stop aí. Comprou, fez a compra aqui por volatilidade implícita, tá? Era a DR do dia aqui também, tá sobreposta, né? Mas eu consigo ver aqui, é a DR do dia. Agora, o que acontece? Agora a gente observa, né? Porque o ponto agora de Nova York nos mostra que esse ponto aqui é onde ele está mais exposto em gama negativo. Então, ele tende a bater nessa região e não deixar passar, ok? E essa região do 23,76 é o ponto onde ele está mais exposto em gama negativo. Então, ele tende a travar o preço nessa região. Agora, vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos pegar um tempo gráfico maior, porque agora a gente precisa ver esse detalhe aqui, ó. Tá vendo que abaixo dessa região aqui, ó, desse strike aqui, ó, deste pivô que a gente tem aqui, tá vendo, ó? Deste pivô que eu tenho aqui, olha a quantidade de gama positivo que eu tenho nessa região com a quantidade de puts negociado nessa região. E a mínima exposição do gama está nessa região aqui também no 913. Eu, particularmente, nesses quase 2 anos que eu estudo opções, eu nunca vi um mínimo de gama ficar tão perto assim do mercado chegar perto dele. Tá? Eu nunca vi. Eu sempre vi ele sempre próximo do máximo, mas nunca perto do mínimo. Tá? Agora, outra coisa que é bem interessante a gente notar, aí entra a questão de estrutura de mercado. Qual que é a estrutura que a gente está trabalhando? Toda essa perna, não é? O que eu tenho aqui? 75%, ok? Então, o que eu vou esperar apenas se o mercado não defender esse bloco de ordens de 4 horas aqui, que é esse cara aqui, ó. Se o mercado não defender essa região, onde está o put wall, onde ele compra por volatilidade, onde ele acabou de bater a ADR do dia, enfim, se ele não comprar esse movimento, não fizer pullback, ok? Para voltar a testar lá a média, enfim, ele vai estopar este fundo e vai travar aqui nessa região. Porque quando pega volatilidade assim Nasdaq, não tende muito a respeitar a DR do dia. Ele anda 120, 130, eu já vi andar até 160 por cento do dia. Tá? Então ela tende a parar um pouco mais abaixo. E daí o gama negativo de Nova York nos diz isso, aonde que pode parar o movimento. Tá? Então, para os próximos dias, hoje é quarta, amanhã, tem que prestar bastante atenção nessa região do 23 mil pontos, que é um ponto de grande volatilidade e defesa do mercado. Tá? E amanhã, principalmente, se o mercado ficar abaixo dessa região, é um ponto de recompra para o mercado vir testar esse bloco de deslocamento aqui. Tá? Então, baseado nisso, agora a gente vai olhar lá o VIX. A Regina falou do VIX, então vamos pegar o VIX aqui.
o VIX no 1 hora, ele tá com 0,36 de alta, tá? Isso aqui é os dados da CBOI, tá? Direto da CBOI. Então ele abriu com um gapzinho de alta às 10h30 aqui e até agora 15 minutos, então tá errado esse cara aqui. 10h30. Já devia ter fechado o segundo candle, não fechou. Então não tá atualizado aqui o meu ainda, que eu comprei os dados do mercado e ele não atualizou ainda. Eu até vou ter que reiniciar ele. Vamos pegar outro VIX aqui pra gente ver. Vamos pegar do TradingView mesmo. Aí sim, ó, no TradingView aqui, ó. Tá aqui. E daí o que, que eu vou ver aqui agora no trading, no VIX? O mercado veio, capturou, fez o boss. Lembra que eu falei ontem que esse aqui era o provável alvo? Tá? Então agora você vai ficar de olho nesse movimento aqui, ó. Nesta região aqui, com esse bloco de ordens aqui. E eu posso calcular em Fibo esse movimento espelhado para cima aqui, ó. Por que, que eu fui tão preciso em pegar esse movimento? Porque só de olhar, eu sei que o primeiro alvo bateu aqui e o caixote de Fibo tá aqui, ó. O terceiro alvo de Fibo tá exatamente dentro dessa região, tá? Então, a expectativa é que Nasdaq continue caindo, só vai parar de cair a hora que VIX bater alvo aqui para fazer pullback. Então já fica de olho nisso aí também. Então agora o mercado compra volatilidade e agora nesse cenário aqui, ó, essa região é uma região frágil, tá? Não é uma região para você se arriscar em compras aí, não. Muito pelo contrário. Você espera o movimento fazer pullback e você entra a favor da volatilidade, tá? Em regime de gama negativo, a gente só vai pensar em compra a hora que o mercado estopar lá aquele fundo que eu comentei com vocês lá. Aqui da região da Nasdaq aqui, né, ó. Só a hora que ele estopar aqui este fundo aqui que vai dar compra de fato, né? Enquanto ele ficar aqui, ó, ele vai ficar travado nesse movimento todo. O gama negativo tá onde? Vamos olhar aqui. Vamos aumentar o tempo gráfico dele. Ó, o gama negativo tá lá no 23 praticamente, ó. 22.913 na mínima do GEX, tá? Na mínima do GEX. Esperar um pullback nessa região aqui, ó. Se o mercado tiver forças, né? Esperar um pullbackzinho aqui. Se não, perdeu esse fundo aqui, ó, vamos vender. Aí a gente aproveita a volatilidade, tá? Voltou nessa região, dá venda de novo, tá? Fraquejou aqui, dá venda. O mercado vai comprar porque todo mundo tá fazendo pullback aqui agora. Voltando buscar média, né? Vou dar uma olhada aqui nas ações, todo mundo tá vindo buscar média. A gente fez um lindo trade mesmo, viu? Lindo trade. Agora esperar aqui e continuar a desova, né? Agora que abriu o próximo candle de 4 horas, né? Vamos observar aí o mercado. Eu vou ficar com vocês aqui hoje até 12h50. Daí na parte da tarde, quem quiser acompanhar, hoje em particular, porque tem funk, vou estar lá no grupo Free, tá bom? Aí no grupo Free da Nasdaq para acompanhar, até para trazer mais gente aqui pro grupo de hoje,